Olá pessoal, eu sou o Johnny Gonçalves e nós estamos de volta com o podcast História em Movimento. E antes de começar, quero pedir aqueles favores que são muito fáceis de fazer. Deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho, compartilhe com os amigos se você gosta do nosso conteúdo. E nós estamos aqui para contar a história do mundo, contar a história de pessoas, contar a história de programas de televisão. E eu sempre acreditei que a educação e o entretenimento podem andar juntos. Mas por que eu acreditei nisso? Porque na minha infância eu assisti vários programas de uma determinada emissora chamada TV Cultura, que sempre valorizou a educação. E para a gente conversar sobre os 30 anos de um desses programas que, para mim, é o maior símbolo de tudo isso, que é o Castelo Rá-Tim-Bum, eu trouxe ele, o criador do Castelo Rá-Tim-Bum, Flávio de Souza. Fala, Flávio, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? Então, eu só vou fazer... eu inventei com o Cal Hambúrguer. Com o Cal Hambúrguer, Cal. Às vezes falam que ele inventou tudo, eu fico meio chateado. Sempre que falam que eu inventei, eu faço questão de falar. Não, porque a gente realmente ficou meses pensando naquilo tudo. Então, vamos começar falando sobre isso. Assim, O Castelo Rá-Tim-Bum foi uma demanda da cultura para vocês ou vocês apresentaram a ideia para a cultura? Não, então, na verdade, o programa Rá-Tim-Bum, que na verdade é o programa mais premiado. Assim, que você também participou. Sim, eu fui um dos criadores também. E roteirista, né? Teve um problema técnico. É até chato falar isso, porque não sei quem lá que não lembrou que precisava fazer isso. A música estava grudada com as vozes. Então não tinha como dublar. Porque se você tirasse a voz, saía a música junto. E a música era tudo naquele programa, né? Sim, mas foi uma coisa da edição. Assim. A pessoa que... Eu acho que ninguém estava acostumado que o programa ia... Porque ganhou medalha de ouro no Festival de Cinema e TV de Nova York, que é uma coisa muito importante. Ninguém esperava. Não passava pela cabeça de ninguém, né? E aí, por causa disso, emissoras do mundo inteiro queriam comprar. E não tinha como. Nossa, porque cara. Não podia dublar. Entendi. E aí a cultura pediu para vocês. Aí o Roberto Mulaert, que era o presidente na época, né, que conseguiu o patrocínio para fazer, porque aquele programa era caríssimo, né? O Rá-Tim-Bum. O Rá-Tim-Bum e depois os outros também. Sim. Os três que ele conseguiu o dinheiro foi exatamente o Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua e Castelo Rá-Tim-Bum. Então ele falou, eu vou gravar tudo de novo. Ele falou, eu vou fazer e vou vender esse programa. E aí eles chamaram as pessoas que tinham inventado o Rá-Tim-Bum, eu era uma delas, e o Fernando Meirelles, né, que era o principal, na verdade, ele era o diretor-geral do programa, né? Fernando Meirelles, diretor agora? Aquele mesmo. Cidade de Deus? Isso. Nossa, que diferença. Cidade de Deus, Rá-Tim-Bum, assim. Ele é versátil, né? Muito. Então, aí ele não podia, porque ele já tinha ficado 1 ano e meio na TV Cultura, enviado, né? E ele tinha uma produtora de comercial e ele precisava ganhar dinheiro, né? Então, ele teve que ficar um tempo lá, mas ele ia ficar supervisionando. Ia continuar sendo o mesmo programa, só que ia regravar... Na verdade, ia regravar só metade das coisas. Porque como foi um programa muito experimental, quando você experimenta tem coisa que não dá certo, né? Sim. Só que teve que ir pro ar, porque não dava para gravar de novo, né? Porque o dinheiro era assim... E deu certo. Não, e ainda ganhou o prêmio de melhor programa do mundo, né? É muito louco isso. Então, ele falou, decidiram lá que ia gravar só metade. Então, eles chamaram essas pessoas para inventar essas metades. O Flávio, vem aí que a gente vai fazer outros programas. Eu fui correndo, né? Mas as outras pessoas também não puderam. E o Cal ia meio substituir o Fernando, né, da direção geral. E a gente pensou, na verdade, por que faz 30 anos? Né? Na verdade, faz mais de 30 anos o Rá-Tim-Bum. Não sei quanto tempo, a gente ficou meses fazendo isso. Que isso é que é diferente da TV Cultura também, né? Porque na TV aberta as pessoas não ficam meses inventando uma coisa, né? Eles deram tem que inventar, já começar a escrever, e tem que escrever que nem o louco, não dá muito para pensar, né? E a gente teve esse tempo. Que era pro Rá-Tim-Bum. Era pro Rá-Tim-Bum. Só que a gente inventou tanta coisa que eles falaram, bom, é melhor fazer um programa novo, né? Aí
por isso que acabou tendo o Castelo Rá-Tim-Bum, que era uma dos núcleos de histórias que tinha dentro do monte de coisa. Então, o Rá-Tim-Bum, o Castelo Rá-Tim-Bum é um filho do Rá-Tim-Bum. É filho, exatamente. E o nome é em função disso? É por causa disso, com certeza. Castelo Rá-Tim-Bum. E vamos lá, quais foram as ideias que eram mais absurdas, assim, que você lembra que vocês queriam fazer e acabou não dando certo? Não, era o tiveram que volume, a mudar? quantidade de coisas. Se fosse gravar metade daquilo, era assim, tinha que ter 6 bilhões de dólares, entendeu? Nossa! Porque era muita coisa, a gente ficou enlouqueceu, né? Não tinha limite, falava, vem, tem quanto quiser, né? E quem que enxugou a parada, assim, que falou Não, assim, então, falou, não dá alguém, pra fazer tudo isso? Falou, não, vamos fazer um programa novo. Então aí a gente escolheu tinha núcleos de histórias, sabe? Então tinha um que era o Castelo, do Dr. Vitor, que na verdade é uma obsessão do Cal, porque ele fez um curta-metragem de animação que chamava Frankenstein Punk, que era um Frankenstein esquisito, né? Então, uma das ideias que ele deu era fazer o Castelo do Dr. Vitor, mas era assim, porque todo mundo acha que o Frankenstein é o monstro. E não é, na verdade, é o médico que cria o monstro, né? Então, isso, na verdade, a gente não tinha desenvolvido. O que ia acontecer lá? Então, a gente pegou, aí tinha o Nino, já tinha o Nino. Já tinha o Nino. Só que ele era a versão menino da Nina, do Rá-Tim-Bum. Sim, que era uma menininha. Eu falei, é legal ter uma versão menino também, com a boneca. Isso, que tinha a tal da boneca. Então, já tinha esse menino. E aí as outras crianças, aquelas 3 crianças, elas iam juntar os quadros. Em vez de ser tudo solto, como era no Rá-Tim-Bum, eles iam passar de um lugar para o outro e iam acontecendo as coisas. Vários universos paralelos. Que era o Pedro, a Bíblia e o Zequinha. Então aí fala, bom, junta essas crianças com isso daqui. Junta tudo. Aí eu tinha obsessão pelo Aprendiz de Feiticeiro, que tem o primeiro filme que eu vi na minha vida foi a Fantasia, do Walt Disney. Que é um filme que é de pedaços, né? Na verdade, são curtas, grudadas numa coisa só. Mas tudo com música clássica. Então, tinha uma história, acho que era no meio, que era o Mickey, que era aprendiz de feiticeiro. E aí, o feiticeiro ia dormir, ele pegava o chapéu, acho que era o chapéu que era mágico. Que a vassoura vai. Aí ele faz a vassoura, porque ele estava cansado de limpar, então ele faz a vassoura limpar. Só que aí começa a sair um monte de vassouras e todos... o castelo fica submerso em água, né? Então eu falei, seria legal se ele fosse aprendiz de feiticeiro. Então aí o Dr. Vitor virou um cientista que também é feiticeiro. Eles são de uma família de feiticeiros, né? E a Morgana também? E a Morgana era a mãe do tio Vitor, né? Ô Flávio, quando eu era... eu tinha 9, 10 anos quando surgiu o Castelo, então... Quando eu ouvi que o nome Castelo Rá-Tim-Bum, eu já pensei assim, um castelo medieval, uma coisa assim, sei lá, de cavaleiros, de magos e tal. Mas o castelo era um universo, assim, que tinha tudo, cara. Você tinha uma cobra dentro de uma árvore. Sim. Você tinha os passarinhos que cantavam, você tinha... Então, assim... É que eu ia te perguntar, essa junção de tudo isso acabou dando muito certo, né? Sim. Então, isso foi a partir... O mal, que era o mal, O mal é engraçado, porque o Fernando participou da primeira reunião, né? O que a gente vai fazer? E ele falou, eu achava que tem um personagem mau. Só que o mal não é mau, né? O Cal deu um jeito de... O Fernando não ficou muito feliz, não. Isso é brincadeira. Mas era a partir de um programa americano muito bom, que era um personagem chamado Pee-wee, e aí tinha a casa do Pee-wee. Então, todo episódio chegavam 2 ou 3 crianças, e aí aconteciam coisas que saíam de dentro da casa. Então, por exemplo, agora não vou lembrar, mas assim, tinha lá, que nem tem aquele coisa que eles abrem, tem uma caixa de surpresas? Não, tem uma coisa... No castelo tem, é uma coisa... A caixa de música. Só que é uma caixa de música que abre e aí tem coisa de dança, né? Então, foi tudo a partir de dança, a gente juntou uma coisa com a outra. Então, na verdade, a história do castelo, ela servia para ir de um quadro para o outro, entendeu?
Entendi. Então, por isso que eram universos tão diferentes dentro do mesmo... E aí a gente enlouqueceu, né? E aí depois o Carl enlouqueceu mais ainda, né, na hora de fazer, que ele é o diretor de arte do programa. Entendi. O Castelo é bonito daquele jeito por causa dele. Muito bonito. É. Eu fui Teve uma exposição, Mickey, no Shopping Santana Park, Aham. que é aqui na Zona Norte. E eles não recriaram. Eu não lembro se eles recriaram ou se tinha algumas peças originais do castelo. E era muito bonito mesmo. Então, o original dessa exposição foi no MIS, alguns anos antes. E, na verdade, tinha pouquíssima coisa que era da época. O resto foi uma réplica. Eles fizeram uma equipe lá, tem um estúdio de gente muito louca, que fizeram exatamente igual. Sim, porque eu olhava assim, era muito igual, mas não era exatamente original. Uma riqueza de detalhes absurda. Vamos lá, Flávio. O que me... Acho que essa foi a era de ouro da cultura, né? Mundo da Lua, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum. Na programação infantil... Teve o Ilha Rá-Tim-Bum depois. Sim, eu prefiro não falar assim. É que eu ia falar, mas já era... porque eu não posso falar o que eu penso, porque tem muitos fãs que me odeiam e falam, pare de falar do meu programa preferido. Mas você também era o roteirista do Ilha Rá-Tim-Bum? Sim, eu fui o único criador e o único roteirista. Entendi. Então... Mas já não era a mesma coisa, assim, não. do que foi o Castelo. Eu vou falar só uma coisa do Ilha Pode Rá-Tim-Bum. falar, Flávio. Eles puseram o nome Rá-Tim-Bum para ser tipo assim, é outra história do Rá-Tim-Bum. Só que era um programa feito especialmente para pré-adolescentes. Um tema de ecologia. Então não era para o pessoal pequeno. Que assistia... O Rá-Tim-Bum e o Castelo era para pré-escola. Claro que aí até adulto podia assistir e se divertir, né? Então, pegou um monte de gente. Mas esse era especialmente para essa faixa de idade que não tem programa para assistir, né? No Brasil não tem. Sim. Fora tem 500 mil coisas, né? Adolescentes ali. Meu filho menor, quando era adolescente, ele tinha uma programação, ele ia ficar trocando... que tinha TV a cabo, né? Ele sabia que horas que ia passar uma coisa que ele gostava. Mas o Brasil nunca teve isso, né? Então, quando estreou, o público, para quem era destinado, não quis ver, porque falou, não, isso aí é programa de criancinha. Talvez por causa do nome também, né? Rá-Tim-Bum. E aí os pequenos iam assistir e ficavam com medo. Não entendeu? Não servia para ele, porque o vilão era um monstro. Né? Pô, você Ilha Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, e aí... Aí não deu certo. Complicado. Que eu ia perguntar assim, a cultura era visível que tinha uma preocupação... em ser educativo, assim. Que eu acho que eu falei no começo, que é sensacional, porque eu acredito que você pode... O fato de você ser educativo não quer dizer que tem que ser chato. Sim. E muito pelo contrário. E como que era isso para vocês, assim? A cultura, ela chegava para vocês e falava, a gente precisa de quadros que abordem tais temas, ou vocês tinham toda a liberdade para criar, porque o Castelo tinha poesia, tinha arte, eles olhavam o quadro, olha o quadro de hoje e tal. Tinha, especulação imobiliária, que é um negócio que a gente está vendo muito hoje, de vários prédios, já falava sobre isso. A Morgana, várias coisas. Então, assim, quase todo o programa era ensinando alguma coisa. Como é que era isso? Como é que foi isso para vocês? A cultura que colocava, vocês que faziam? Sim, não. Tinha um departamento, na verdade, eu acho que ainda tem, não sei, de pedagogia. Então, tinha uma senhora lá que estava desde a inauguração. Da emissora. Ela era... Porque meu pai, tinha sido locutor e tal. E aí, ele fez o programa de História do Brasil. E era uma loucura, porque ele decorava um texto e falava sem parar. E era um homem falando só, né? Nossa, que a gente tinha que assistir. Ele achava que a gente estava... que maravilha. Quando chegou ao quinto, eu falei, gente, eu já tenho aula na escola. Não preciso ficar vendo meu pai me dar a escola. Mas porque a primeira programação era assim, pedagógica, entendeu? Didática mesmo. Na cultura. Então é um canal, é um canal para ensinar pessoas, para, sei lá, quem... Não era legal. Não, era antiquado, né? Sim. Mas, aos poucos, eles começaram a fazer programas culturais também, porque afinal chamava TV Cultura, não chamava TV Educação, né? Tinha tudo a ver, ter coisas de cultura também. Eu lembro do Bambalalão, não sei se era da cultura.
Mas aí, o primeiro programa que eu escrevi, inclusive, que chamava Catavento, não sei se você chegou a ver. Lembro. Então, era uma versão pobre do Rá-Tim-Bum, porque era sem dinheiro, porque a TV Cultura, para produzir programas, ela tinha umas verbas pequenas, né? Era muita criatividade, né? Mas aí já tinha a obrigação, na verdade era a obrigação, era assim, vamos ver o que é para fazer. Não, tinha o currículo oficial de pré-escola da rede pública do Brasil. Você tinha que colocar isso no programa. Sim, por isso que tem assim 18 mil coisas com vermelho, amarelo, porque era só a coisa mais básica que se puder imaginar, entendeu? Olha só. E aí tinha coisas que na televisão não dá certo, porque se você fala mão direita, para quem está vendo é mão esquerda, né? Então tinha que ser tudo assim, direita, esquerda. E tinha uma parte que era de recreação, que a criança tinha que estar ao vivo com alguém fazendo, entendeu? Isso no Catavento. No Catavento. Então tinha que seguir e eu tentava explicar para aquela senhora que ela... Porque eu tinha filho, inclusive da idade. Meu primeiro filho estava exatamente na idade destinada. Tanto que ele participou de uns episódios. Aí falou assim, a criança é assim. Eu falei, olha, eu tenho um filho, eu fico 24 horas com ele, e tem umas coisas que ele já sabe. Sabe? É muito óbvio, assim. Não, mas era o currículo oficial. E aí com o Rá-Tim-Bum... Já melhorou, já. Então, melhorou, mas assim... Ainda era... Por quê? Porque a gente desobedeceu. Porque a grande loucura é assim, você inventar um jeito de mostrar pela 15ª vez o que é amarelo, sem ser assim, amarelo e falar amarelo. Né? Não, eu lembro dos extraterrestres na nave. Sim. E aí eles iam pra Terra. Não, nós precisamos achar alguma coisa vermelha. Aí eles ficavam procurando, assim, vermelho. Pô, muito então, legal. a gente se matava para inventar um jeito de divertir a criança enquanto tá falando o que é, né? Aí o roteiro ia para ela e ela pegava tudo que a gente tinha inventado e riscava e falava, desnecessário. Desnecessário. Aí, se fosse seguir o que ela queria, o programa ia ter 3 minutos. Porque ia falar amarelo, direita, esquerda, perto, longe. Entendi. Enfim, acabou, né? Aí o Fernando, ele nem discutiu, porque ele viu que era jogo duro o negócio lá, né? Então, ele falava, pegava o roteiro limpo e falava, vamos gravar o programa que está escrito. Porque cada programa tinha, assim, metas a serem seguidas, né? Então tinha algumas coisas que a gente fazia tudo de uma vez. Então amarelo, fazia não sei quantas coisas de amarelo, depois de vermelho. E tinha umas coisas que eu fazia ao contrário. Eu inventava uma coisa que eu achava legal, aí eu ia falar, o que eu vou pôr aqui? Amarelo, perto e longe? Porque era tudo tão básico que era só... Vocês desobedeceram o que ela colocou. Totalmente. E aí um dia ela descobriu. Por quê? Porque o programa estreou, ainda faltava a metade para gravar. Tá muito legal o programa assim. Pô, e aí toda TV, emissora de TV, sempre nas salas tem um monitor que mostra o que tá passando, né, no canal. Então ela fica olhando, ela descobriu. Eu reprovei isso. Ela, assim. Só tinha tudo aquilo que era desnecessário. E aí teve um problema lá, não estava lá. Talvez até... às vezes eu penso, infelizmente não estava, para ver a briga que aconteceu. Mas aí chegou até no presidente. O presidente falou, olha, tá dando programa resultado. Que precisa ter entretenimento também, porque não é para... não é uma escolinha. E seja como for, não pode mostrar... Tem que mostrar coisa a mais, né? Porque senão o programa dura muito pouco. Não, e mesmo assim tinha coisas muito óbvias. Assim, que eu lembro que tinha uma família... Sim, era... Uma família meio circense, assim. Vamos pular para o lado... Então, esse é porque tinha que fazer exercício. Eu falei, bom, então vamos fazer uma família de circo que faz, e aí as crianças na casa... Porque tinha aquela família para isso, para falar, olha, eles estão fazendo igual. E também, tudo bem, né? Mas era legal. Bom, aí no castelo... Aí teve, assim, um upgrade, porque chamaram uma pessoa, não só mais jovem, mas uma pessoa que teve estudou uma pedagogia mais moderna, entendeu? E vocês tiveram mais liberdade. Ah, sim, E aí ela falou, olha, isso aqui tudo, perto, longe, ou a criança aprende com os pais, com os irmãos,
com o vizinho, com a tia, com a avó, ou ela não aprende, que ela tem problema, entendeu? Sim. Porque é uma coisa, é básico. Então não precisa ter um programa na televisão para ela aprender isso, porque isso ela provavelmente já sabe, entendeu? É só um reforço, né? Então ela veio com essa coisa de ter poesia, arte. Ela chama Zélia Cavalcante. Pô, Zélia. Obrigado, hein? Sim, você ela é uma pessoa, foi muito importante. Importantíssimo. Porque você tinha música, porque você tinha o passarinho, que som é esse? Mostrando os instrumentos. Isso tudo era o quê? Eu falei, seria legal, porque eu não conhecia os instrumentos de uma orquestra. Metade. Tem uns nomes que a gente nem sabe, né? Eu falei, seria legal mostrar um de cada vez, falar, olha o som que tem, olha o que faz, olha a música que pode fazer. E aí o carro enlouqueceu e fez aquele ninho com aquelas passarinhas. Isso, tá? E as discussões no programa, assim, aquilo que eu brinquei do... Eu falei pro Flávio aqui que eu não gostava... Hoje eu gosto, mas eu não gostava do Dr. Abobrinha, porque ele era um inimigo, ele queria comprar o castelo. E hoje a gente vê acontecendo que, há 30 anos atrás vocês estavam falando lá no programa de, eu vou comprar esse lugar, vou destruir, vou fazer um prédio, vários prédios surgindo em São Paulo. Flávio, uma coisa, assim, eu sou um cara muito visual, assim, eu gosto de ver as coisas e tal. E eu não achava, no castelo, assim, por fora, eu nunca tinha visto nada igual, cara. Eu queria saber como que vocês pensaram aquilo daquele jeito, assim. Como é que foi isso, assim, para vocês? Tudo bem que você falou que teve a história do fantasia e tal, mas na hora de, assim, vamos desenhar um castelo, assim. É aquilo que eu falei, o castelo, para mim, é um castelo medieval. E o castelo de fora, ele não é medieval. Como é que foi isso? Não é. Não, então, o Cal... a referência principal foi o Gaudí, que é um arquiteto espanhol do começo do século XX. Olha isso, Gaudí. Ou seja, é de 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, acho que ele morreu, exatamente. E aí o trabalho dele, ele morava em Barcelona e deixava ele fazer o que ele queria. Então ele fez... tem uns prédios que são todos redondos, coisas irregulares, sabe? Tem a Catedral de Barcelona está sendo construída há mais de 100 anos. Porque ele fez uma coisa, juro, você precisa procurar isso, as pessoas precisam ver o que é aquilo. É mais louco que o castelo, né? O castelo é uma versão mais calma daquelas loucuras. Porque ele fazia escultura. São prédios que são esculturas. E a catedral é como se fosse castelo de areia, sabe? Sim. Na praia, que você vai fazendo assim. Inclusive tem assim, eu acho que são 8 torres. E dentro tem... a iluminação é do sol e as janelas são todas coloridas. Então, dependendo do dia, da hora do dia, e onde você tá tudo verde ou ali tá amarelo, bacana, misturado. Não, é uma coisa inacreditável. Bonito. Aquilo tá para ficar pronto faz tempo já, mas tá, agora o governo, porque chegou uma hora pararam de fazer, porque era uma coisa caríssima. O Cal pegou isso como base para o castelo. Como base, fazer uma coisa que era de um... O que era o quarto do Nino, cara? Então... Bom, para entrar maluco, no quarto, assim, ele sentava então, você e rodava. Você sabe que é lá porque esqueceram que precisava ter o quarto. Você fala, mas não tem o quarto, então onde que a gente vai pôr o quarto? Põe embaixo da escada. Não, e tinha os gibis na parede. Tinha, era tudo porque assim, louco. Quando... eu não sei se assim, eu acredito que vocês tinham uma intenção, mas a criança, ela também recebe de uma outra forma. Por quê? Porque eu olhava aquilo e falava, mano, eu queria um quarto assim. Sim, cheio de gibi na parede. E você entra assim, girando e tal. E é muito bonito isso, que por fora tem essa questão que eu falei do castelo, mas por dentro você via o cuidado em cada ambiente. Sim. Em se fazer a cozinha. Nossa, eu vi isso acontecer, assim. Eu ia lá ver a construção. Foi tipo uma construção mesmo. Acho que levou, sei lá, 1 mês e meio. Ou mais. Uma árvore no meio das salas. Por exemplo. Mas o mais bonito, na verdade, foi quando tinha só as pinturas na parede. Porque aí dava para ver tudo, né? Depois teve tanta coisa que muita gente nem vê o que tem na parede. E tem coisas maravilhosas na parede. Só as paredes são, assim, inacreditáveis. Entendi. O Flávio, um programa... pelo que eu vi, o Castelo ele foi gravado... todo gravado, e aí depois a Cultura começou a passar os episódios, certo? Não.
Não? Acabaram de gravar quando já estava passando. Já estava passando, Já. já tinha começado. Tanto que o Etevaldo, ele faleceu e então. acabou não vendo o sucesso do programa. Teve que substituir. Teve que substituir. Porque era assim, eles gravaram todos os programas da Caipora, todos da Penélope, e por acaso era a última série de programas Entendi. ele. Mas já tinha tido um episódio que tinha uma irmã dele, Sim. que era a Etc. Sim. Aí falei, bom, a Etc. Ela era super tímida. Então, mudou, pegou o mesmo roteiro, em vez de ser ele e a irmã. Entendi. Ô, Flávio, então, eu queria te perguntar, o processo criativo para todos os episódios, já que você era o roteirista, como é que era isso, cara? Porque assim, hoje eu preciso escrever um episódio do Bongo. O que a gente vai falar sobre o Bongo? Não, assim? então, mas tinha toda uma preparação. É mesmo? Como é que era? A partir de temas. Na verdade, assim, eu fiz a parte mais de dramaturgia. Então, eu inventei mais do que o Cal, assim, os personagens, o nome deles, o que eles iam fazer. Tap Flap? Por exemplo, Tap Flap é uma coisa de sapateado, porque são os 2 passos básicos de sapateado. Tudo que tem de sapateado é uma mistura de flap com tap. Porque o tap é assim e o flap é assim, faz assim. E essa é a parte que eu mais gosto, inclusive, de fazer. Depois de escrever, aí não é mais tão gostoso. E aí o Cal fez essa coisa, deu aquele passo a mais, entendeu? Então, tinha uma coisa de instrumentos que ele transformou em 2 passarinhas e um passarinho, né? E, na verdade, teve vários passarinhos. Não sei se você percebeu isso. Sim, eles mudavam. Porque não, eu tinha percebi um que tocava piano, um que tocava violino. Eu percebi mais velho isso. Eu já depois criança nem percebe. Isso é que é legal, né? Eu passava batido. Sempre que é o mesmo, né? As meninas acho que eram as mesmas. Sim, com certeza. Mas o passarinho era diferente. O passarinho porque tinha que saber tocar mesmo, né? Mas, ô Flávio, as histórias do programa você participava mais ou menos? Aí o fim do meu trabalho com o Cal, de inventar, foi exatamente isso. De inventar o conteúdo, que isso também foi depois retrabalhado, né? Principalmente pela Zélia. Mas eu inventei assim, o enredo principal, entendeu? Entendi. O que a Penélope ia fazer lá? Entendi. Por que ela chegava? E aí... Penélope engravidou, cara. Foi um negócio assim, ela... tinha umas coisas bem malucas. Mas várias pessoas escreveram. Você falou, eu era roteirista. Eu era um dos roteiristas, entendeu? Quantos tinham, Flávio? Não sei te dizer. Mas era tinha bastante muita gente, porque os quadros foram escritos por uma pessoa. Por exemplo, a Morgana foi uma pessoa que escreveu todos. Olha entendeu? Só. Porque foi gravado assim também. Não tinha como gravar... o programa inteiro. Não, é que nem novela, né? Faz por cenário. Aí você vai juntando tudo depois. E aí eu escrevi também o Tibio e Peroni. Putz, temos que falar para tudo agora. Temos que então, falar do Tíbio, porque o Flávio era o Tíbio. O Tíbio, Eu respondi muito essa pergunta, se eu sou o Tíbio Peroni, milhares de vezes. Não, eu tive um professor de matemática no cursinho, cara, que ele parecia muito o Tíbio Peroni, assim. Aí a gente perguntava pra ele, ei, Tíbio ou Peroni? Ele, hoje é o Peroni. Não, hoje eu sou o Tíbio. E muito educativo os dois. Aquilo era explícito. Explícito, assim. E eu gostava porque o Peroni, ele era mais... Como posso dizer assim? Ele viajava mais. E o Tíbio trazia. Falava, então, porque eles são o gordo e o magro. Que era uma das coisas que eu adorava quando eu era criança. Que o gordo é aquele que sempre o magro faz ele cair, ele se arrebenta, né? E o magro é aquele ingênuo que... E pro personagem ser daquele jeito, você participou, Flávio? Tipo, vai ter barba, roupa e tal? Não, então, isso foi o Gardim, ele chama Carlos Gardim, o mágico que fez. Ele fez o visual de todos os personagens, mas assim, desde o cabelo até o sapato. Então já veio pronto para você? Ah, sim, totalmente. E a gente tem todos aqueles aparatos para a gente ficar parecido, né? E ficava muito parecido. A gente não... Vocês não a gente são da mesma altura, os dois têm nariz grande, mas... Não são tão parecidos. Não mesmo. Tem gente que falava, você tem um irmão gêmeo, né, que fez com você. Falando, não. E a tatuagem na perna? Que tinha eles mostravam a tatuagem. Sim. E aí? Então, isso é engraçado, porque eu achava que eu tinha inventado para o livro, porque teve uma coleção de livros do Castelo,
E aí tinha uma história de por quê, porque eles brincavam, a mãe não conseguia distinguir, entendeu? E eles enganavam a mãe. Então a mãe mandou tatuar um T e um P. Imagina tatuar uma criança ali. É absurdo. Hoje ai meu Deus. Sim, mas aí, então não tô lembrando que tinha um episódio que tinha isso. Tinha, eles mostravam no... Acho que é aquele episódio que eu te falei que todo mundo vai lá pro castelo, que o Doutor Abobrinha compra, mas ele se arrepende, aí ele fica triste, volta, enfim. E o Tibi Perônio, a inspiração pro Tibi Perônio, você lembra de onde veio? Teve o Gordo e o Magro, que você falou. Mas o Gordo e o Magro foi na interpretação. Na verdade, a hora que eu escrevi, né? Eu já li que teria a ver com o do Bom e do Pom, do Tintim. Sim, totalmente. Porque o Carl era o personagem preferido de história em quadrinhos, que é o Tintim. E dentro do Tintim, a maioria das pessoas gosta mais deles do que do Tintim, né? E é engraçado porque o Hergé, ele tem um nome que eu nunca lembro. Hergé era o que ele assinava, assim, era o nome artístico, né? Ele tinha o pai dele era gêmeo, também perfeito. E os dois eram atrapalhados. Então foi tipo uma homenagem e ao mesmo tempo ele usou, né? Algumas coisas que acontecem lá, o pai dele fez junto com o irmão, né? E não poderia ser muito complexo, porque o programa era para criança. Sim. Mas e tem esse assunto, que é ciência, se bem que é tudo muito básico, mas para ficar uma coisa bem, né, explicar de um jeito engraçado, eles são dois palhaços praticamente, né? Putz, e nunca ficou claro onde eles... isso bacana também, né? Onde ele... Por exemplo, não tinha um lugar no castelo que eles estavam. Não, o deles era fora. Era fora, tipo, aí eles apareciam. Flávio, hoje é muito óbvio, assim, pra gente, o sucesso do castelo. Porque, 30 anos depois, a gente tá aqui falando sobre isso. Sim. Na época, a cultura, vocês tinham noção do que vocês estavam fazendo, assim, cara? Então, isso a gente respondia muitas vezes já. A gente sabia que ia ser um programa muito legal, muito especial. Porque já tinha tido o Rá-Tim-Bum, né? Então era assim, era um primo. Era um filho, né? Ali e tal. Era uma coisa muito mais louca. E tinha essa coisa de ter uma história, né? Porque no Rá-Tim-Bum não tinha. Era tudo solto, assim, né? O que grudava era nada. Tinha assim... O que grudava, na verdade, a ideia que o Fernando teve de que ele queria fazer um canal de televisão. É que a família assistia a TV. Né? Isso. Então, mas aí tinha assim, tinha as histórias, aí tinha o comercial era de banho, entendeu? Era tudo. Sim. Mas o Castelo não tinha essa história, esses personagens principais, para levar a pessoa para um lugar onde acontece alguma coisa. Igual o Tibi Perônio, que por a pessoa ia para lá. E aí vocês estavam fazendo, mas não tinham, assim, mesmo quando o programa começou, vocês não tinham noção, assim, do sucesso. Não, essa loucura toda, de jeito nenhum. E marcas não procuraram a cultura na época? Sim, assim? Isso daí é porque não tinha praticamente isso. Na verdade, o que inaugurei durante um tempo, as pessoas me olhavam assim, como se eu estivesse vendendo a TV Cultura. Não, eu pedi para fazer 3 livros, na verdade era para ser uma coleção, né? Do Mundo da Lua. Então eu fiz, aí foi uma editora que não divulgou, foi uma coisa que não deu certo. Pô, mas dá para achar esse livro hoje, hein? Sim, você acha no stand virtual, eu não ganho porcentagem, tá? Não, poderia ganhar. Sim, poderia. Mas lá tem, eu acho que todos, inclusive. E aí teve uns produtos, mas foi tudo meio mal feito, porque não tinha essa parte, entendeu? Depois foi se organizando. Cara, não tinha uma parte de publicidade, assim? Não. Então vocês poderiam ter ganho muita grana, assim. Com certeza. Com certeza. Que eu acho que essa é uma das queixas que eu vejo. Eu fui uma das pessoas, porque o Cal e a Ana Mulaerte, que era uma roteirista também, e ela organizou os textos. Ela era... sei lá, ela tinha um cargo lá que eu não lembro, mas ela que organizava. E vendeu muito. Uma coisa assim, um livro meu nunca tinha vendido tanto. Foi um absurdo. Inclusive, o lançamento, aí que a gente teve a noção do sucesso, na verdade. Porque foi no Museu da Casa Brasileira, sabe de que é? Lá na Faria Lima. Sim. Que é uma casa enorme e tal, né?
E tem um terreno enorme também, na verdade, eu acho que é um quarteirão inteiro, né? Eu acho que chega a ser um quarteirão inteiro. E aí tinha as novas... teve pouquíssima publicidade. E a gente achava que assim, umas 1.000 pessoas vão... Não, 5.000 pessoas conseguiram entrar. Porque a fila dava volta no quarteirão inteiro. Então, um monte de gente viu parar carro, falar, não vai dar, e ir embora, entendeu? Então, sei lá quantas 1.000 pessoas tentaram ir lá comprar. E totalmente orgânico, né? Porque hoje, imagine que na época você não tinha celular, você não tinha rede social, você tinha a TV divulgando aquilo, e as crianças assistindo, e aí a criança vai para a escola e fala com um amigo que também... Sim. E eu sei que 19 horas era um horário que a rua esvaziava, assim, e todo mundo estava assistindo. Foi muito louco, porque foi a primeira vez também que o público teve a oportunidade de ver o Nino ao vivo, porque o Cássio foi vestido de Nino, né? Ele dava autógrafo também no livro que tinha escrito. Flávio, quando você viu o resultado final, você curtiu o programa pronto? Então, olha, eu vou falar uma coisa que eu não devia falar. Se eu vou falar. Quando eu vi o piloto do programa, foi a primeira vez que eu vi uma coisa que eu escrevi e que eu gostei. Na verdade, foi assim, um pouco além, sabe? Eu falei, nossa... Ficou bom, né, cara? Nossa, porque sempre que eu vi, assim, tem programas como o Mundo da Lua, eu sei que as pessoas amam o Mundo da Lua, eu também amo, mas... o resultado é sempre menos do que eu pensava, entendeu? Nossa, então... Teve coisas... Pô, se fosse do jeito que você pensava, então... O diretor e a gente não se entendeu, sabe? Foi uma pessoa muito difícil. Não foi igual com o Carlos. Porque assim. ele era roteirista também, então ele queria ter escrito, sabe? Então virou uma briga... Meio que ele olhava, lá vem o Flávio. Então... E aí aquela história de... A hora que ele tá enlouquecendo, né? Tinha aí na imaginação... Ele e o Super Câmera, que era a melhor câmera da TV Cultura, um dos melhores do Brasil, eles inventaram de ter uma câmera só, né? Certo. E aí tem histórias que não dá certo. Que não tem uma rola câmera só. daquele jeito. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem um que inclusive é a história que eu mais gosto, que chama 7x8, que é problema de matemática, né? Ele não consegue decorar... E para mim, esse é exatamente, o 7x8 era um que eu tinha que fazer 1.000 cálculos para saber quanto que era. O 7, até hoje eu não tenho, não tenho muita certeza. E aí tinha uma história que tudo tinha a ver com lua e tal, então ele era um menino que queria ser astronauta. Então é um que ele toca a campainha e é ele mesmo, com 20 e tantos anos, que volta no tempo para pedir, pelo amor de Deus, aprender matemática, porque senão ele não ia poder ser astronauta. Que ele queria ser astronauta. Então tinha que aparecer os dois ao mesmo tempo, né? O adulto e o criança. Sim, não, fizeram ele, aí depois tem ele com um bigode. Ficou que não é outra pessoa. Ele não parece que... Imagina o Flávio assistindo. Não, isso... Nossa, esse episódio eu fiquei bravo, assim. Fiquei muito chateado. Eu gostava do episódio do futebol, da Copa, que eles estavam assistindo ali. É engraçado isso, né? Vou fazer um parênteses rápido aqui. Porque hoje, eu não sei o que acontece, eu assisto a seleção, eu não fico nem feliz nem triste, Mick. É uma coisa tão assim... não tem... Eu gosto de futebol, assisto, mas não tem aquele envolvimento. E eu lembro que o Lucas queria ser jogador e tal. Tinha o episódio do Fórmula 1 também, que era muito bom. Então, vários episódios ali. Sim. Mas no Castelo, você viu o produto final e falou, pô, ficou 10, cara. Absurdamente... Era isso. Muito bem acabado. Era isso que eu queria, assim. Sim, com certeza. E é bacana você falar que foi um time, né? Que trabalhou sim, junto, não sei nem quantas pessoas escreveram, não sei quantas pessoas trabalharam de ator, que foi muita gente. E tem uma coisa que sempre fala, por que fez tanto sucesso? Tem uma coisa de qualidade. Vou fazer essa pergunta. Por que fez tanto sucesso, Porque Flávio? não é só o cenário que é bonito e os personagens, etc. Tem uma coisa que a maioria dos atores são atores de teatro. Na televisão também tinha. Agora não tem muito mais, não. São pessoas que estudam para fazer novela. Tem entendeu? até influencers agora, meu Deus. Mas ator de teatro, aí fala assim, ator de teatro é melhor? Não, porque ator de teatro, você tem meses para ensaiar. No mínimo, 1 mês você tem que ensaiar para fazer, né? Então, são pessoas que estão acostumadas a ir experimentando coisas.
até achar a melhor maneira de fazer aquele personagem, entendeu? Em televisão, às vezes o cara... Muito rápido, né? Não, ele recebe o texto uma semana antes, encontra o diretor no dia e tem que gravar um monte de coisa. Então, nem dá tempo, entendeu? E o Rá-Tim-Bum já tinha sido assim. O elenco, a maioria do elenco eram pessoas de teatro. E dava muito certo. Sim. Porque mesmo o Zequinha, que era pequeno, assim, ele fazia o papel dele. Eu acho que ele muito já tinha bem feito teatro também. Eu sei que o Luciano e a Cíntia também eram de teatro. O Cássio Capim, sim, grande ator, o Dr. Vitor também, a Morgana, todos eles. Eu não sei te dizer que ator que está lá que não era de teatro. Isso foi acho que foi um diferencial, sabia? Não, com certeza. E muito antes do Harry Potter, o Flávio já tinha o Nino, tem cara. essa história aí, que tem muita coincidência. Será que eles assistiram o Castelo Rá-Tim-Bum? Você tem até um personagem que parece o amigo do mal, como chama? O Godofredo. O Godofredo. É mesmo, é verdade. Tem um monte de coincidências. E dizem que esse programa passou em Portugal. E a autora morou em Portugal. Então ela pode muito bem ter assistido. Já? É muito louco, né? O Harry Potter é filho do Castelo. Então, mas na verdade o Castelo tem coisa assim. Os dois cientistas eram do Pum e do Pum. São referências, né? Sim, que as pessoas... Não, legal, assim. Pô, não, mas imagina que honra pra você, mas Harry Potter. Os caras falaram, pô, assisti. Sim. Mas falando em dinheiro, em honra, em Harry Potter, o que eu vou falar agora é que assim. Eu fico impressionado, Flávio, como a cultura perdeu uma grande oportunidade de fazer algo que poderia ser até muito maior. Vocês sentiram isso? Sentimos. Vocês chegaram a falar com alguém e falaram, mas pô... Não, você não sabe. Tinha criança que mandava carta assim, com R$1 para ajudar. Nossa! Chegou muitas cartas com R$1, 2. E essas cartas viraram o quê? Não sei o que aconteceu X-salada, com isso. Suco de laranja. Não sei. Eu sei que podia ter mais, né? Com certeza. Dava uma tristeza. Para criança pequena, tem 70, são 90. Na verdade, era para ser 70. Mas aí, o aniversário do tio Vitor era para ser o último episódio. Na verdade, é da Morgana. Eu sempre confundo. Mas aí eles viram que tinha dinheiro para fazer mais 20. Que o tio Vitor sai de dentro do bolo, né? Dava para fazer mais 20, então tem 90. Então, para criança, acaba o 90, já tem o primeiro, o 2, o 3, né? E criança gosta de ver igual também, o mesmo, né? Sim. Então, para o público, assim, não é tão... Mas podia ter mais episódios, mais coisas, né? Nunca rolou. Agora, uma pergunta, curiosidade aqui, hein, Mi, que eu tenho, assim. Ninguém nunca te chamou de novo, assim, Flávio? Fala, pô, vamos fazer outros episódios? Não. Tá. Não. Porque acabou. Então, eles me chamaram para fazer o Ilha Rá-Tim-Bum, né? Não foi a mesma coisa. Não foi a mesma coisa. Mas assim, eu não... Como eu posso dizer para você? Eu entendo que a intenção de todo mundo era muito boa, mas claro. Talvez o jeito ali da divulgação... Não, então, tem uma coisa que, infelizmente, eu tenho que falar. Desculpe. A turma que entrou depois da turma do Mulaerte deixou o cenário do castelo ruir, assim. Nossa. Ele ficou montado lá. Um dia eu fui e falei, nossa senhora. Que tristeza. Parecia, sabe, aquelas cidades do faroeste que o cara chega e tá tudo meio caindo. Sim. Tava assim, eles deixaram ruir. Outra dúvida, por que o filme do Castelo era diferente do que a gente via na TV? Porque quando lançou o filme, eu vi, pô, mas cadê o Nino? Cadê o Pedro? Cadê o Zequinha? Cadê o Castelo? Você devia pensar. Também. Não tem o Castelo. Não, o Castelo era mais sombrio, um negócio mais assim. E era realista, né? E o Dr. Vitor... Isso foi uma opção. Foi uma opção, isso? Foi. De quem? Do Cal? Sei, já me contaram a história. Tinha o que diretor você sabe, de arte, assim. O cenógrafo, convenceu o Cal. Você não acha um tiro no pé, isso? Com certeza. Pô, você faz um filme com o Nino, o Pedro, a Biba, o Castelo, do jeito que é, todo mundo ia querer assistir o filme, cara. Então, eu acho que pro Cal a coisa mais difícil, assim, porque em teatro, mesmo em televisão, você acredita que aquele ator é um menino que tem 300 anos, por isso que ele é grande, né? Mas cinema é meio complicado, sabe? Você fazer as pessoas acreditarem numa coisa que você olha e fala, não, ele não é uma criança, ele é um adulto, né?
Então, eu acho que ele quis fazer criança. Então, por causa disso, acabou mudando tudo. Não sei. Você teria que entrevistar o Cal. Eu vou chamar pra ele o Cal. explicar. Cal. Com certeza, vale a pena. Vou chamar o Cal. Vale muito a pena. Eu pirava no episódio que o Nino voltava no tempo, que ele viu um antepassado dele e tal, na Grécia. Lembra? Não sei se você lembra disso. Sim. Esse não foi um dos que eu escrevi. Sério. Tem umas que eu não sei porque eu não assisti, eu não escrevi e não assisti. Qual que você escreveu que você fala, putz, escrevi esse episódio? Aquele do Bongo, do interior? Não, o que eu mais gostei, não, foi um que só depois, na segunda, esses últimos 20, o Dr. Vitor, o Serginho Manberti, não podia fazer. Então eu falei, traz a Morgana da Torre e ela substitui, né? Então fez isso. Aí eu aproveitei e pus o Tio Peroni também. Claro, para me divertir. E aí tem um episódio que o Doutor Abobrinha se disfarça de Tíbio ou Perônio. Lembro. Então ficam 3. Muito bom. Nossa, para gravar isso a gente teve ataque de riso assim. Eu acho que esse episódio é o da tatuagem. Deve que ser. Mostra que porque aí ele não tem, né? Isso, exatamente. Exatamente. Tá certo, lembrei. 30 anos depois eu lembrei. Então esse episódio você escreveu também. Sim. Caraca. E do que o Nino vai conhecer os pais do Bungo também. Que é no interior. E também esse é uma das histórias mais legais que tem. Pô, demais, cara. Na minha modesta opinião. Não, demais, porque o Bicho do Castelo era legal, mas quando eles saíam do ambiente também era muito legal. É que não podia sair muito. Era só um porque é mais caro, né? Tinha questão financeira. Porque tem transporte, tem que blá, blá. Mas bem mais complicado. Sabe o que eu me pergunto? Será que o Castelo, numa outra emissora, assim, que eles falassem, Flávio, tem mais dinheiro aí pra fazer, será que ficaria tão legal quanto ficou do jeito que era, com toda a limitação? Porque às vezes, Flávio, parece que a limitação, ela dá uma... Ela deixa você mais... como posso dizer assim? Eu preciso ser mais criativo, eu preciso fazer mais. Não porque como mostrar... Esse que é o barato do Rá-Tim-Bum. Porque tinha que mostrar a mesma coisa, básica, de 600 maneiras. Então, tinha que ficar inventando coisa. Tem coisa que a gente inventou que eu acho que não inventaria se não tivesse essa coisa, entendeu? Essa limitação. E outra coisa, daria para continuar. Tudo bem, vai que o Pedro crescesse, mas tiveram personagens que entraram, Neneca, umas outras crianças, uma menina... No Castelo? Eles chegaram aí junto com... Era um dos episódios que acho que não tinha a Biba, e aí eles iam, assim... Não sei, enfim... Imagina que, assim, o que eu ia falar, assim, que poderiam ter feito mais de 90 episódios. Sim. Porque tinha história, daria pra fazer. É que não tinha dinheiro, né? Então, isso não entra na minha cabeça, se você juntar assim, cara. paga... Os atores precisam ganhar. Precisa fazer novo cenário. Precisa ter atores que pra ter personagens diferentes. E mudou o governo, você falou também, isso teve uma interferência. Eu não sei se foi exatamente isso, mas acabou... eu acho que sim. O Roberto Mulaerte não era mais o presidente, entendeu? Puxa vida. E aí o outro presidente tentou tudo, mas não... Recentemente, uma marca de biscoitos muito famosa, que promoveu um encontro aí de todo mundo do Castelo e tal. E eu estava assistindo esse encontro, e tinha a Morgana, o Pedro não foi, mas ele explicou. Tinha a Biba, tinha o Zequinho, os personagens e tal, beleza. O Cal esteve, acho que esteve lá também. Sim. Mas por que você não foi chamado, Flávio? Isso é uma pergunta que não tem resposta. Eu não sei se foi a marca ou se foi a cultura. Enfim. Mas aí... na verdade foram os dois, né? Os dois. O que aconteceu, assim? Porque, eu vou falar, acho que era Negresco. Do biscoito Negresco. Ório. Era o Ório. O Negresco é o concorrente. Era o Ório. Por que a Ório... cara, se eu sou executivo da Ório, eu ia falar assim, não, você tem que chamar o cara que criou também, junto com o hambúrguer. E a cultura deveria lembrar, peraí, Flávio de Souza, cara, você tem que chamar ele. Sim. Por que eles não chamaram? Ótima pergunta. Não sei a resposta. Putz, você ficou chateado, Flávio? Pode falar. Muito. Não. Mesmo? E o Peroni, o Henrique, ficou louco também. Ele ligou e falou... tá, ok, tudo bem. A gente até saiu, tinha um canal, um grupo no WhatsApp dos personagens do Castelo, porque quando começou a pandemia, a Angela Dipp, que é a Penélope, ela
quis juntar as pessoas para ajudar na campanha, porque tinha muita gente que não acreditava, né? Que tinha que usar máscara, etc., né? Tinha Tem uns que ainda não acreditam. Que era bom não só para você, mas para os outros também, né? Para você sim. não transmitir se você estava, né? Então a gente fez um tipo assim, cada um na sua casa gravou um pedacinho e ela editou. E aí, por isso, acabou tendo esse grupo que era do Castelo Rá-Tim-Bum. Não, do Castelo não, era. Não, é Castelo Rá-Tim-Bum. Tá certo. Não sei por que eu tô falando isso agora. Não, porque a gente estava falando do encontro depois Sim. da Oreo, da cultura, e porque eles não te chamaram e você sim. Não. Se você ficou triste. Que o Henrique ficou bravo. Aí falou, eu não faço mais parte do grupo. Eu falei, bom, então eu vou sair do irmão grupo. Gêmeo. Eu também saí também. Então a gente perdeu o contato. Peroni saiu. A gente ficou muito indignados. Mas ninguém falou com você, Flávio? Então, sim, teve, mas é uma história chata, assim. Né? Sério? Poxa, Flávio. Eu queria ver a cara do Flávio, liga a TV, assim, tô falando do Castelo. E aí, assim, já tinham gravado quando a gente ficou sabendo que existia Nossa. isso. Esse foi o mais chato. Nossa. Não, uma coisa assim, vamos gravar tal dia e você falar, eu não posso ir porque eu tenho um compromisso, ok. Outra coisa, os caras gravaram isso já. Aí eu sou o Flávio na casa dele comendo uma pizza, assim, ele liga a TV. Não foi assim. A gente ficou sabendo por outras pessoas que tinham gravado, participado. Inclusive, uma que é mais minha amiga, a Ângela também. Na verdade, foi uma coisa que a Ângela pôs no grupo. E eu falei, muito especial. Eu falei, Ângela, o que é isso? Ela falou, foi tão chato, porque eu soube que você não estava lá, não entendi por quê. Olha, agora vamos dar um recado para a TV Cultura. Sim. Né? Que decepção, TV Cultura. Ao mesmo tempo que eu amei a programação da TV Cultura, que o Flávio de Souza participou na criação ali, junto com a equipe, obviamente, o Calmo Burger. E hoje vocês não honrarem esse trabalho que foi feito. Foi um problema lá. Eu achei que fazer outro encontro agora. Não foi por maldade, né? Entendi. Mas é porque a pessoa não gosta de mim. Mas assim, Flávio, tem erros que eu acho que não dá pra passar, entendeu? Porque seu nome tá lá nos créditos, tá na história, entendeu? Era um trabalho que não era tão difícil assim de alguém, peraí, porque o Cal foi. Então, sim. E outra coisa agora, sei lá, Flávio, você pode até não gostar, mas será que ninguém lá falou, pessoal, Flávio, tem que chamar o Flávio de Souza, mano. Enfim, né? Faz parte. Eu acho que vamos fazer um novo encontro e chamar o Flávio de Souza. O que o Tibi Peroni está fazendo que eu tenho visto vocês aí na internet? Hein? Então, a gente fez 2 campanhas para laboratórios. Um que é de DNA, que é a Genera, e um que é de remédio, que é a Ipera. É até engraçado, Genera e Ipera. Ipera Parece assim que são 2 fábricas gêmeas, né, não são concorrentes. Não, absolutamente. Uma vende remédios, sim. Né? Gente, já bati aqui 5 mil vezes. Fica tranquilo. E o outro eles fazem DNA, que é uma coisa sensacional, né? Não, e funciona muito o Tibi Peroni. E funcionou muito bem. Deu certo lá a campanha. E outra coisa que eu estava conversando com o Flávio antes, que tem atores que eles fazem um personagem muito tempo e tal, e aí chega um momento que eles falam, não vou fazer mais, eu não quero mais fazer e tal. E como é que é para você refazer o Tibi Peroni? Não, a gente não precisa combinar nada. Isso é muito louco. Você se dá bem com o texto. Com o Peroni. Eu sou super amigo dele. Tem uns que não se dão bem, isso é o trabalho. Eu sou padrinho da filha menor que legal, dele. Cara, que com bacana. certeza. E a Caipora é a madrinha, isso que é o mais engraçado. Putz, a Caipora é a madrinha. gente é super amigo, todos. Nossa, que da hora. O que eu tava falando? Esqueci. Você viu que o Tibi é meio autobiográfico, né? A campanha. Isso. A gente já tinha se encontrado em 2016. Na verdade, foi em 2015. A gente fez 5 vídeos que era para ser exibidos. Inclusive, não passou na televisão, já foi uma coisa só na internet. Que é aí que eu vi que o mundo estava realmente mudando, né? Porque a GE fez coisas de iluminação de graça para a cidade, fez coisas lá super, inclusive, uma coisa super top de linha. E eles queriam divulgar isso, sem ser assim, olha, a GE fez isso, vai lá.
Então, aí o cara que inventou, que tinha assistido Castelo Rá-Tim-Bum quando era criança, você falou, opa, vamos juntar o útil ao agradável. Vamos chamar o time Peroni. E a gente fez esses vídeos e a gente... É uma coisa muito louca, porque fazia muito tempo que a gente não tinha feito. Porque a gente fez o programa, aí depois teve peça teatral. Com o Tibi Peroni. O Tibi Peroni também. A gente fez o segundo espetáculo. E aí, de vez em quando, chamava a gente para ir nos lugares e tal. Porque tem todo um time ali, tem que estar trabalhando. E aí eu dei muita entrevista e ele também. E aí um dia chamou os dois. Putz, eu devia ter trazido os dois. Seria legal. Era mais legal, mais legal. Mas vocês teriam que ter vindo de Tibi Peroni. Aí seria mais legal ainda. A gente não tinha roupa, então a gente não ia. Porque a gente não tinha roupa. Agora a gente tem a roupa. Aí deu pra gente esse figurino. Mesmo, cara, que legal. Mas aí é assim, porque eu sou mais palhaço. E ele fala coisas assim que as pessoas choram, inclusive. Nossa. É muito engraçada. Ele tem um jeito de falar, sabe? Ele é o porta-voz do Tibi Peroni. Sempre que tem que falar alguma coisa, é ele que fala, né? Eu lembro dos voos das borboletas. Eu quero ver os voos. E a gente se diverte de verdade fazendo. Desde que a gente gravou. Porque, na verdade, a gente não chegou a ensaiar nada. A gente chegou no dia da gravação, a gente tinha feito uma reunião e o cara queria fazer uma leitura para levar. Aí eu falei, cara, acho que não precisa. A gente vai fazer ali. E a gente não se conhecia tão bem assim, o Henrique. A gente tinha feito até uma peça junto, que era um musical, mas tinha 27 pessoas. E ele era de uma turma que era mais de dançarino e cantor. E eu era dos atores. Mas deu muito certo, cara. Porque olhando vocês como Tibi Peroni, eu acredito fielmente que vocês são irmãos. A única coisa que a gente combinou foi fazer Olá, Olá. Que a gente faz errado agora, né? A gente descobriu. Que a gente fazia assim, né? E agora a gente faz junto. Olá. Flávio, você considera o Castelo Rá-Tim-Bum como aquela tempestade perfeita, assim? Porque foi... você tem a direção do Karl Hamburger, você tinha a equipe de autoristas e dos criadores que você fazia parte, você tinha um elenco muito talentoso, você tinha uma trilha sonora que eu acho absurda. Olhando hoje e todo mundo junto nesse time. Você acha que foi uma coisa assim difícil de ver até, né? Mas por isso que é o negócio do teatro, porque teatro a gente faz com um grupo. Mesmo que seja assim, um contratado, nunca conheceu, mas se encontra, ensaia e fica junto, entendeu? Tem uma coisa de turma, sabe? Tem uma coisa de você faz parte, você contracenar. Às vezes o que mais importante não é o que o outro ator está falando, é a sua reação para aquilo. O que era o Doutor Abobrinha? Eu não gostava dele, mas hoje eu olho a interpretação dele, eu acho genial, cara. Você ouviu uma história que ele foi assaltado? Sim. E ele... Ouve essa história, Mickey. Eu não lembro o nome do ator agora, meu Deus. Pascoal... alguma coisa assim. Ele chama Pascoal. O sobrenome agora me fugiu. E o cara chegou para assaltar e ele acho que estava no carro e ele fez assim... tá bom, pode levar. Aí o cara olhou assim e falou, peraí, você é o Doutor Abobrinha. Eu não vou te roubar, desculpa aí. E foi embora, cara. Olha isso. Não, eu acho que ele devolveu o dinheiro. Devolveu o dinheiro. Foi mais legal ainda. Não, desculpa, você é o Doutor Abobrinha, eu vou devolver o dinheiro. E vamos lá, Flávio, a gente está indo já para o final aqui do nosso bate-papo. Passa muito rápido, né? Sim. O que significa... Aquela pergunta bem clichê, mas tem que ter, né? O que significa... Você fez vários programas infantis da cultura, que eu falei aqui, essa Era de Ouro. Puta, podia ter mais programas legais, educativos. Com certeza. Eu vejo meu filho na internet, cara, ele vendo umas coisas, eu tenho que tirar. Tem coisas... Os caras bobos, assim. Tem muito react de jogo, sabe? O cara jogando e ele falando, eu tô aqui, isso aqui. E aí eu lembro do quanto era educativo. O que significou na sua vida o Castelo Rá-Tim-Bum, assim? Bom, eu comecei a perceber que a coisa mais importante que eu tinha feito. Porque quando falava, ele escreveu não sei que livro, fez não sei que filme, fez muitas peças de teatro, e ele também fez o Castelo Rá-Tim-Bum. Tem uma coisa assim que acontece que você fala, ele é especial, então. E aí a pessoa fica animadíssima. Tem muito trabalho que eu consegui, provavelmente porque eu sou o cara do Castelo Rá-Tim-Bum.
E aí você percebeu o quanto foi importante na vida de milhões de crianças, assim, né, cara? Que assistiram o Castelo. Que eles vão reprisar agora, em comemoração aos 30 anos. Começou a passar tudo de novo. Todos Começou a passar tudo. O Mundo da Lua também. Sim. E é aquilo que eu falei, o meu filho tem 5 anos, ele gosta. Ou seja, isso eu acho que é genial, assim, quando uma obra ela é atemporal, porque prova o quanto ela foi importante, quanto foi legal isso, né? Com certeza. E você toparia se houvesse um projeto novo para escrever? Sim. Novos episódios pro Castelo, aí cultura. O Castelo Netflix, é mais complicado que o Mundo da Lua, por incrível que pareça. Por quê? Porque o Mundo da Lua é aquele cenário que é caríssimo, tudo bem, mas tem história que só tem as pessoas da família, né? Que é aquele número de pessoas que está contratado para fazer as histórias. Uma nova família. Cada vez que vem uma pessoa diferente, é um dinheiro a mais, né? E figurino, etc. É uma coisa bem complicada. O Mundo da Lua é mais fácil. Mais fácil. Bem o Castelo mais fácil. seria... Então, eu vou contar. Tem um projeto que eu e o Henrique a gente está tentando faz vamos lá. Praticamente 20 anos. O que é? Que é um programa do Tibi Perônio. Sensacional! Sim. Vai fazer um canal no YouTube? Não, sim, também. Rolaria. Também, com certeza. Assim, o Tibi Perônio, na minha opinião, eles são muito atemporais também. Sim. Porque ciência, essa questão, por exemplo, a pandemia, esse assunto está sempre alto, com entendeu? Certeza. Faria muito sentido, você não acha? Eu acho. Mas não basta eu achar. Alguém mais tem que achar. Mas vocês não, qual que é a questão? É a parte financeira, de achar alguém para patrocinar? Não, durante muito tempo foi a TV Cultura. Eles não deixavam? Não deixavam. Você usar o personagem? Não posso. O personagem é da Fundação Padrechetto. Cara, que e eu preciso... O pessoal anterior falou, sim, vamos fazer. A gente fez um tipo de piloto bem tosco, assim. Mas foi aprovado. A gente falou, vamos fazer, né? Na cultura seria isso. Aí ficaram enrolando a gente. Tá, mas o que vocês querem fazer hoje? Porque hoje não necessariamente poderia fazer na cultura. Mas você não poderia usar o personagem? Sim, mas parece que tem uma coisa que é melhor você gravar e aí levar nesses streamings, né? Que é Netflix e tal. Que assim, tem até uma coisa que eu não sei se devia falar, mas eu vou falar, que tem um desses, tem gente que teve experiência. Se você leva um projeto para um desses lugares e eles produzem, depois eles ficam donos. Inclusive, na segunda temporada, eles podem mandar o roteirista e os atores embora e chamar outras pessoas. Não, mas fica deles. Mas é porque eles gastaram uma puta grana para fazer, né? Sim, mas se você consegue fazer independente... Aí tem um preço que aí você discute, entendeu? Aí eles vão comprar uma coisa que já está pronta, é muito mais barato. E você pode falar como seria, assim, mais ou menos, esse programa? Não. Deixa eu lá. Eu tô curioso, óbvio que eu tô curioso. Claro que não é só uma experiência, porque a ideia é fazer um programa que dá meia hora, né? Que nem o Mundo da Lua. Daí tem mais... Com o Tibi Perônio, várias coisas. Tá. Sim. E, cara, você nunca pensou no YouTube? Começar a fazer um canal e aí... Então, mas não posso. Você não... Não. Mas como que vocês fizeram para ir para a forma, então? Então, com licença da TV Cultura. Eles pagaram para a TV Cultura... Você não fica bravo assim com isso? Não, vou fazer o quê? Eu assinei o contrato. Tem muita gente revoltada que quer... tem direito. Não vou nem citar nomes. Tá bom. Outros personagens. Sim, outros personagens. Bom... Vou ficar quieto. Vou ficar quieto, não vai dar certo. Deixa pra lá. Esqueci o que eu ia falar. Se você ficar bravo com o fato de você não poder usar o Tibi Perônio. Mas eu assinei um contrato que eu fui contratado para inventar, eu e o Cal. A gente ganhou. Depois eu fui contratado para escrever. E fui contratado para atuar. E está escrito no contrato que os direitos são todos... Porque é uma fundação. Agora, vamos lá. Cultura, você não produz um programa e você também não deixa o Flávio produzir. Abrimos uma porta lá. Que legal. Nossa, Flávio, eu torço do fundo do meu coração. Que bom. Para que isso saia do papel, porque eu tenho certeza que teria um apelo absurdo, assim. Para minha geração, os millennials, o pessoal que assistiu o Castelo... Tem até uma coisa que fizeram a turma anterior, né? Já lá, nem sei, mas que ano que foi isso? Eu sei que foi nesse século.
fizeram uma pesquisa, né? Que personagens são preferidos. Então, em primeiro lugar é o Ratinho que toma banho. Em segundo, o Tibi Peroni. Olha só. O Nino, só se ele tiver com a Biba, o Zeca e a Biba. É que o Nino, eu vou confessar pra você, às vezes o Nino era muito mimado, assim, eu lembro que ele era meio chato. Ele queria tudo pra ele. E aí eu falo, pô, o Nino, que mala, né, e tal. Mas se você falar, o Nino vai estar ao vivo, não sei o quê, você não sabe o que acontece. Vai ser uma coisa muito louca. É uma loucura, né? Mas é aquilo que você falou, o Cássio Capim é um baita ator, né? Sim. Eu acho que a Penélope também funcionaria muito bem. Mesmo fora do castelo, porque ela é jornalista. Sim. Então ela poderia falar sobre N coisas, né? Sim. Flávio, a gente está indo para o final, como eu já tinha dito. Uhum. E eu quero uma indicação de, não sei, de livro, filme, série, algo que você esteja vendo agora, ou algo que fez diferença assim, na sua vida, que você possa falar para as pessoas. Eu gostaria que mais pessoas lessem um livro que, para mim, foi o mais importante para a minha vida e para o que eu faço, que é o primeiro livro que o Monteiro Lobato escreveu, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que chama Reinações de Narizinho. Olha só. Que já fez 100 anos que ele começou a escrever esse livro. Porque, na verdade, tinha uma história, e juntou outra história, e chegou uma hora que ele juntou as histórias e fez esse livro. E eu acho que é um dos melhores. Se não for o melhor, é um dos melhores. Reinações de Narizinho. Que é do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quantos anos você tinha quando você leu? Então, eu era criança, o meu programa preferido chamava Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que era uma versão branco e preto. Entendi. E era ao vivo. Nossa! Era como teatro. Revolucionário. Não tinha videotape. Cara, todo dia os atores iam lá fazer uma coisa nova. Não podia errar, né? Imagina. Não, mas acabava. Simplesmente. Não tinha como repisar. Uma coisa maluca, né? E eu achava aquilo uma coisa melhor que eu já tinha visto. Porque a atriz que fazia a Emília era simplesmente genial. Olha só. Ela chamava Lúcia Lambertini. Esse nome, para mim, assim... Não, tem que fazer ao vivo. E aí, eu ainda não sabia ler quando eu comecei a assistir. Eu queria ir para a escola para eu aprender a ler, para eu poder ler os livros, porque eu sabia que naqueles livros tinha as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, entendeu? Que legal. Então, Reinações de Narizinho, para mim, assim, continua sendo o melhor livro para criança, com certeza. Ainda é o melhor livro para criança. E o que você está fazendo hoje, Flávio? As pessoas quiserem te achar. O que eu estou fazendo hoje? Seus trabalhos. Você já comentou que o Tibi Peroni está na internet. Sim, eu vim 2 vezes para São Paulo para isso. Na verdade, eu estou pintando, uma coisa... Porque eu tenho uma formação, eu fiz o primeiro curso que eu fiz de artes, quando eu tinha 6 anos, era de teatro e de artes plásticas. Olha só. Isso foi a minha vida, eu não tinha como querer fazer outra coisa na vida. Hoje você está pintando. Eu estou pintando, mas eu estou escrevendo também. Eu escrevo livros, né? Isso, fala dos livros. Então, eu vivo dos direitos autorais dos livros infantis. Quais livros? Vamos lá. Então, tem um que chama Que História é Essa?, por exemplo, que é a história, os contos de fada do ponto de vista de outros personagens. Então, por exemplo, o João e Maria não é a história do João e Maria, é a história do passarinho que come os pedacinhos de pão que o João e Maria... Ou seja, a pessoa que causa eles se perderem. Sim. Entendeu? É tudo assim. Eu vi 2 crianças jogando pão e eu fui lá comer e tal. Pô, bacana, cara. Bacana. E que é onde encontra esses livros? Aí você tem livrarias. Tem alguns que é difícil. E seu Instagram, Flávio? As pessoas então, eu sou Flávio de Souza. Porque o Flávio de Souza foi roubado. Não sei se você sabe que as pessoas podem roubar. Roubaram o seu Instagram. Nossa, cara. Não, sim, já vi situações que você perde o Instagram e tal. Então, aí agora chama Sou Flávio de Souza. Sou Flávio de Souza. Então, você pode achar o Flávio de Souza no Instagram como e lá, tudo que eu faço tá sempre lá, né? As coisas que eu tô fazendo. Você viu, não vai dar para dizer o Tibi Peroni porque ele não vai ter autorização e tal. Imagina um podcast com o Tibi Peroni para falar de ciência, assim, falar de coisas... Não, mas você pode chamar o Flávio de Souza e o Henrique Stroitner. Não, pode. Flávio de Souza, mas tem mais alguma coisa que você está fazendo que você não se lembra aí? Sim, ainda bem que você perguntou, porque eu ia esquecer. Eu estou acabando... Na verdade, eu acabei. Ontem a gente entregou para a editora o texto de um livro... que é sobre os programas que eu fiz na TV Cultura, que por acaso assim é uma programação que não tinha só esses programas, tinha várias outras coisas, né? Tinha criança que ficava a tarde inteira assistindo.
Vai chamar Alô, Alô, Planeta Terra Chamando. Muito E são bom. sobre todos os personagens, né? Todos os... E tem... não só tem os meus textos, como tem umas entrevistas que eu inventei, que assim, eu sou entrevistado, por exemplo, pela Penélope, pessoas assim. Vida, muito bom. Que eu, em vez de falar, eu fiz isso nessa época, não sei o quê, Entendi. porque é para ficar divertido. E tem depoimentos de mais de 70 pessoas. Desde o Fernando Meirelles, né, que é uma pessoa internacional, até agora eu não vou falar, porque eu sou um cara muito legal, e tem esse daqui também. Não, tem mais de 70 pessoas em vídeo, então tem uns QR Codes que você, com o seu celular, você pode assistir, inclusive na íntegra. Tem alguns que são compridos. Mano, isso vai... E quando tem data já de lançamento? No final de setembro ou dezembro, mas eu acho que vai ser no final de Em setembro. todas as livrarias? Provavelmente. Mas tem um link no seu Instagram, né? Se a pessoa Sim, quiser. então. No meu Instagram, com certeza vai ter. Eu não vou perder e eu vou comprar esse livro. Flávio, obrigado. Imagina. De coração. Obrigado porque você veio aqui hoje e você mora em Curitiba e você aproveitou aí um espaço na agenda para poder nos atender. E agora é o Johnny do passado. Tá meio emocionado agora. Tem. Obrigado porque você me fez acreditar que existe um mundo mágico e esse mundo ele pode ser um mundo pra gente aprender as coisas e pode ser educativo e pode ser legal. E é o que eu quis fazer com esse podcast. Você vê que tem várias referências. Sim. A gente fala de história, a gente quer mostrar a história para as pessoas do Brasil, a história do mundo de um jeito diferente, de um jeito legal. bacana, como eu acho que você sempre acreditou, né? Que era aquela coisa de amarelo, azul, verde, braço esquerdo, braço direito, entendeu? E por tudo, não só, o Castelo Rá-Tim-Bum, a gente falou muito sobre ele hoje, mas Mundo da Lua, Rá-Tim-Bum, e tomara que um dia, poxa vida, a gente possa revisitar essas produções. Legal. Valeu, Flávio. Obrigado. Pessoal, deixe seu like, se inscreva no deixe seu like, se inscreva no canal. Estou emocionado. Faça comentários aqui. Esse foi o Flávio de Souza. Você mandar pergunta aqui, eu passo para ele. Falar, Flávio, eu tô perguntando aqui. Eu tenho um canal no YouTube. Tem um canal. Fala do seu canal Chama também. Flávio de Souza, escritor. E lá tem um monte de vídeos, eu falando dos meus livros, cada vídeo é um. E tem umas outras coisas também. O ano retrasado, agora não sei se é passado ou não, às vezes eu me confundo. Eu comemorei os 30 anos do Mundo da Lua. Só eu fiz isso. Então, cada mês eu entrevistei uma pessoa. Pô, baita. Eu cheguei a ver alguma coisa com os atores, né? Teve lá um que bateu recordes. Foi quando eu entrevistei o Luciano Amaral, né? Porque o Lucas Silva é uma até loucura. Hoje, né? Até hoje é uma loucura. Imagine o Mundo da Lua com o Lucas Silva adulto. E aí uma outra família. Ele tem acha... umas coisas muito engraçadas, porque tem a casa. A casa existe. Externa, né? As externas eram feitas numa casa. Em Pinheiros, já passei lá. Sim, no Alto de Pinheiros. E se você vai, não é difícil encontrar outra pessoa que está lá tirando foto, porque é uma loucura. E uma vez o Luciano foi, porque também ia fazer uma reportagem, não sei de que coisa, e aí ele estava chegando e tinha uma família que estava tirando fotos. Nossa. Aí eles entraram no carro, foram. Aí o Luciano foi para... Aí o carro parou. Aí o cara deu ré e falou, eu não acredito que eu vim ver a casa do Lucas Silva e o Lucas Silva está aqui na minha frente. Bom, ele teve que tirar 5.000 fotos. Não, e rapidinho, só um parênteses. O programa não era feito todo na casa, né? Porque não, era cenário. A maioria é um cenário. Eles construíram uma casa no cenário. Sim. Caraca, era uma outra época, né, Flávio? Outros tempos. Hein? Tem muita coisa que você assiste e o cara constrói ali, faz ali. Sim. Entendeu? Bacana. Pessoal, tamo junto. Fiquem com Deus. Um abraço. Deixe seu like, se inscreva no canal sempre. Valeu.